Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, com seu amor não há o que temer. Ainda que me encontre em problemas e tribulações, permaneço, pois confio. Seja bem-vinda! Não temo inimigo. 3 minutinhos para mandar aviãozinho pro pessoal. Convida todo mundo aí, gente. A palavra hoje é poderosa do Pastor Felipe. E se ele está comigo, Convida todo mundo. a quem temerei, a quem Temerei. não me deixou, alegria no Natal. Não me deixou, eu confio no Senhor. Não me deixou, eu sei cuidou de mim. 2 minutinhos para chamar o pessoal. Seja bem-vindo, Felipe, nosso convidado. 3 minutinhos para mandar convite. Bora! Haverá dia em que o amor irá prevalecer. Esse dia estaremos de pé. Chama todo mundo. Pois Deus está comigo. Bora, bora. 2 minutinhos para chamar a galera. Mandando os convites aqui. A quem temerei. Bora, todo mundo. Sejam bem-vindos. 2 minutos para chamar todo mundo aí. Hoje nós temos convidado, o pastor Felipe Braga vai estar com a gente. Manda aviãozinho, gente. Aí embaixo tem um triângulo, quem nunca sabe fazer isso, clica aí e manda um convite para todo mundo. Muita gente precisando ouvir a voz de Deus. Então aproveita, convida aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir a voz de Deus para estar com a gente. Vou mandar mais uns aviãozinhos aqui que eu tô lembrando. Deus vai falando comigo. Te louvarei, te louvarei. Bora todo mundo, hoje nós temos convidado. Nunca me deixou na alegria, nunca me deixou. Eu confio no Senhor, nunca me deixou. Paz, seja bem-vinda. Nunca me deixou. Vamos lá, ainda tem um tempinho aí, dá pra mandar aviãozinho, hein? 1 minuto. 1 minuto pra convidar mais gente pra estar conosco. Nunca me deixou. Nunca me deixou. 7 horas, nós vamos começar em ponto hoje, porque o nosso convidado tem um compromisso logo, logo. Peraí, vamos tirar aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Primeiro, deixa eu dar um recado. Não sei o que tá acontecendo, o Instagram não tá avisando aí a galera quando eu tô entrando ao vivo, tá? Então você sabe que toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui. Então você entra no meu Instagram para você ouvir a palavra de Deus e ser abençoado, tá? E aproveita, nesse tempo enquanto a gente não começa as lives, gente, vai mandando aviãozinho, chamando mais pessoas para estar aqui, tá? Porque assim, muita gente precisando neste momento ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós temos um convidado, que é o pastor Felipe, que já é da casa, né? Vou convidar ele aqui. Pastor Felipe já faz parte praticamente do nosso grupo, né? Porque já
deu aula pra gente. Seja bem-vindo, pastor. Valeu. Quem não conhece o pastor Felipe ainda, ele é daqui de Palma, gente. Ele é pastor dos jovens da igreja Getsemane, já faz parte da casa nossa aqui. Seja bem-vindo, Felipe, novamente. Obrigado por aceitar aí o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. É sempre uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor aqui nesse Instagram aqui. Muito bom. Amém. Então vamos orar. Gente, estende suas mãos para cá, para o pastor Felipe. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela sua presença. Nós já sabemos que o Senhor está aqui, Pai, através do Espírito Santo de Deus. Que você possa agora entrar na casa onde está o pastor Felipe, ungindo ele, Pai, com as palavras que saem direto do seu trono. Que essa não seja só uma live, Pai, mas seja uma live transformadora, uma live de restauração, uma live de mudança de vida, de mudança de comportamento, Pai. Que, sobretudo, que seja uma live, Senhor, em que as pessoas possam ser abençoadas e depois passarem a ser abençoadores na vida de outras pessoas. Obrigada, Pai, pela vida dele, pela vida de toda a família dele e pelos anjos do Senhor que já estão acampados aqui ao nosso redor para trazer essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui entrando nessa live, pelas aquelas pessoas que estão assistindo a live depois. Que essa unção, Pai, que nós vamos sentir aqui nessa live, elas possam continuar até mesmo depois que as pessoas assistam a live, ela não estando mais ao vivo, mas que ela continue abençoando cada um dos lives. É o que nós desejamos e falamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Felipe. Amém. Então, eu não vou enrolar, porque eu sei que você tem horário, então a palavra é toda sua. Hoje, nosso convidado, que entrou depois, pastor Felipe, a palavra hoje é com ele. Dá folga para vocês. Amém. Então, para começar, quero falar o tema, né, que já foi divulgado aí pela Verusca com a artezinha, e falar um pouco sobre generosidade, né? É interessante, algo que Deus tem falado muito comigo desde o ano passado a respeito de generosidade, algo que é muito importante nós como cristãos, nós sermos pessoas generosas. E é interessante ver também que muito se ouve falar em teologia da prosperidade, né? As pessoas querem ganhar dinheiro, muitas vezes aceitam a Jesus achando que vão ficar ricas e vêm com esse intuito de ser ricos financeiramente. Só que a gente precisa entender um princípio que é muito importante, que é o princípio da generosidade. E eu quero falar, vou ler 2 textos aqui, depois eu vou falar alguns mitos da generosidade e como nós podemos ser pessoas generosas. Eu acho que a generosidade é uma virtude que cada um de nós, a gente pode desenvolver a generosidade na nossa vida. E eu quero ler com todo mundo aqui um texto que está em Provérbios 22:9, que diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. O segundo texto está em Provérbios 11:25, que diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, existem promessas que Deus nos faz com relação à generosidade. Você vai ser próspero se você for generoso, se você repartir o seu pão com o pobre. E você, além de ser próspero, você vai ser abençoado também. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica para todo mundo que está assistindo. Se hoje você recebesse R$1 milhão, não é pelo BBB não, é R$1 milhão que caísse na sua conta, o que você faria com esse dinheiro? Se ao receber esse R$1 milhão que você acabou de ganhar e você começou a planejar aquilo que você faria com o seu dinheiro e você só pensou em coisas para si, provavelmente você não tem um coração generoso. Porque a generosidade, você olha muito mais o próximo do que a si mesmo. Então a gente precisa entender isso, que a generosidade é você ser abençoador na vida das demais pessoas, não pensar somente em si, não ser pessoas egoístas. E o significado de generosidade, segundo o dicionário, diz assim: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem.
Então a generosidade tem a ver com sacrifício realmente. Tem muita gente que olha assim, aquela pessoa é tão generosa, parece que ela nem se sacrifica para abençoar alguém. Mas a generosidade tem a ver com sacrifício. Então é muito importante a gente aprender esse conceito de generosidade para que a gente se torne pessoas generosas, né? E eu vou falar aqui sobre 3 mitos sobre generosidade. Às vezes as pessoas, o primeiro mito é: não sou generoso porque não tenho dinheiro. Tem muita gente que acha que para ser generoso tem que ter dinheiro ou ser rico. Mas generosidade não tem nada a ver com suas posses ou com o seu dinheiro. A gente vê muito isso na Bíblia. No texto de Marcos 12, 41 ao 44, que Jesus fala da oferta da viúva. Eu acho que talvez você já ouviu falar da oferta da viúva, mas eu vou ler o texto rapidão aqui, que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Olha a ênfase que o texto está dizendo. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então perceba que Jesus ele não traz um elogio para os ricos. Eles lançavam grandes quantidades. Mas olha quem Jesus vai elogiar. Ele vai elogiar uma viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas de cobre, que não tinha praticamente valor algum. Imagine 5, 10 centavos. Mas ela deu tudo o que tinha. Então, generosidade não tem a ver com as suas posses, mas tem a ver com sacrifício. Jesus fala que ela deu a maior oferta, porque foi ela que conseguiu renunciar mais. Imagina alguém que ganha 10 mil reais e dá uma oferta de 100 reais na igreja ou para alguém. Para quem recebe, ele assim: nossa, eu recebi uma oferta tão grande, 100 reais. Para mim é muito. Mas olha como Deus olha. Para ele falou: não, mas você não representa nem 1% do que ele ganha por mês. E às vezes a pessoa dá 25 reais de oferta e é tudo que a pessoa tinha. Então, na matemática de Deus, tem muito mais a ver com renúncia do que com o valor propriamente dito. Então, uma pessoa que não tem dinheiro, ela não pode dizer: não sou generoso porque eu não tenho. Não. A generosidade é algo do coração, tem a ver com renúncia e não somente com o valor financeiro. O segundo mito é que muita gente, por não ter posses, dinheiro, diz assim: quando Deus me abençoar, eu serei generoso. Ele acha assim: mas se eu estivesse ganhando 10 mil reais por mês, nossa, eu seria generoso, eu ia abençoar as pessoas, eu ia pagar o lanche para as pessoas, eu ia de alguma forma abençoar. Mas a generosidade não tem a ver com o que você vai ter lá na frente, mas você ser fiel no pouco. A Bíblia diz, né, que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Então a gente não precisa esperar para que seja abençoado, porque a gente já é abençoado. A Bíblia fala em Efésios 1:3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a gente não precisa esperar ser abençoado, a gente já é abençoado. E porque a gente é abençoado, a gente é generoso. E o terceiro mito é: eu não consigo ser generoso. Tem muita gente que fala: não, é algo dentro de mim. Mas a generosidade é algo que pode ser aprendido. Ninguém, talvez assim, nasce generoso. Você vê uma criança, principalmente quem tem irmãos aí. Quando eu era pequeno, eu não gostava de repartir nada com meus irmãos, nem eles comigo. Se minha mãe, por exemplo, estava com um pouco refrigerante na geladeira, ela ia dividir. Se o meu irmão tivesse um pouquinho mais do que eu ou minha irmã, a gente ia reclamar, porque a gente queria o igual. Ou mais, né? Exatamente, ou mais. A gente não quer repartir nada. Então, a criança, geralmente, ela não é generosa. Ela começa a aprender com os pais a importância de ser generoso. Ninguém é generoso, nasce generoso. Mas você começa a desenvolver, começa a entender: não, é importante você repartir, é importante você pensar nos outros, é importante você pensar no seu irmão. Então, a generosidade é algo que você vai desenvolvendo. E você pode ser generoso de 2 formas: abençoando a vida das pessoas que estão ao seu redor, ofertando na vida delas, e sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas na sua igreja. Muitas vezes as pessoas
se convertem, mas não convertem o bolso. Eu ouvi uma frase assim: se uma pessoa realmente se converte é quando ela começa a converter o bolso, que ela consegue ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E isso demonstra generosidade. Então eu falei 3 mitos sobre generosidade, 3 desculpas que as pessoas dão para não ser generosas. E eu vou falar de 3 formas que nós podemos agradar a Deus em generosidade. Como devemos ser generosos. Na verdade, as recompensas da generosidade na nossa vida. Quando a gente é generoso com o próximo, quando a gente tem um coração generoso, além de alegrar a pessoa que está recebendo algo da nossa parte, a gente agrada a Deus. Você agrada a Deus quando você está sendo uma pessoa generosa. Por quê? Porque Deus, ele é generoso. Em João 3,16, que talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, Deus ele deu o seu melhor, que foi o seu filho. Então, quando a gente dá, quando a gente oferta na vida das pessoas, a gente está agradando a Deus, porque Deus é um Deus generoso. Segunda coisa quando você é generoso, você se torna admirado pelas pessoas, principalmente para aquela pessoa que recebe algo de você. Você pode entregar algo, mesmo que seja pouco, mas quem recebe uma oferta, quem recebe um presente, quem recebe qualquer coisa, ela nunca mais esquece de você. É impressionante como você marca a vida das pessoas quando você dá um presente, quando você oferta na vida de alguém. Porque às vezes para você não é nada, mas para aquela pessoa, às vezes é tudo, sabe? E eu lembro uma vez na vida do meu pai estava passando uma dificuldade muito grande financeira, sabe? Muito grande. Eu era criança e essa história me marcou, que dirá o meu pai. E chegou um primo dele com um envelopezinho e falou assim: ó, Denison, Deus me mandou eu te entregar esse envelope. E era assim um dinheiro que caía bem certo para ele pagar as contas, sabe? Ele estava muito apertado. E isso, meu pai nunca esqueceu dessa situação. Porque você, além de ele começar a admirar mais o primo dele, foi algo que marcou a vida dele. Marcou assim profundamente. Então, se você quiser ser admirado pelas pessoas, comece a ofertar na vida delas. Às vezes são pessoas assim, em igreja tem muito essa questão de acampamento, às vezes encontro com Deus, acampamento, e às vezes tem algumas pessoas que não conseguem ter recursos financeiros para aquele momento. E aí Deus levanta algumas pessoas para abençoar, né, a vida. Não, eu vou te pagar. Cara, a pessoa que paga oferta um encontro com Deus, um retiro, aquela pessoa que recebe, ela nunca mais esquece de quem foi ofertado. Ela nunca mais esquece. E isso é muito legal, sabe? Você começa a se tornar admirado pelas pessoas. Eu gosto muito sou muito influenciado pela Bethel, né? Pelo Bill Johnson, igual muitos aqui. E lá na Bethel eles têm uma cultura de honra e de generosidade muito assim, muito forte, sabe? E eu tava vendo uma história que o pessoal tava contando, que lá na Bethel eles são tão generosos com as pessoas que chegam para visitar a igreja, a cidade, que por diversas vezes as pessoas que vão no culto e aí vão almoçar em algum restaurante, por diversas vezes as pessoas que chegam lá, elas não pagam o almoço, ou não pagam a comida, chegam lá para pagar no caixa e as pessoas, não, alguém pagou a sua compra aqui, seu almoço. E as pessoas ficam assim, sem entender, ué, como assim? Eu nem conheço a pessoa, quem pagou? Não, simplesmente pagaram, não deram o nome e quiseram abençoar a sua vida. E aí essa pessoa que recebeu, Uau. às vezes paga o almoço de outra pessoa que nem conhece e vira um ciclo muito, muito legal, sabe? Eu achei isso muito legal, a cultura que eles valorizam. Então, a recompensa da generosidade, só frisando, você agrada a Deus e você é admirado pelas pessoas. E a terceira e última coisa, as portas se abrem com facilidade na sua vida. Olha que interessante, Provérbios 18:16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então, quando você presenteia alguém, quando você oferta na vida de alguém, ele abre caminhos para a sua vida. A gente vê muito isso na história de Salomão. Salomão era um maior rei depois de Davi. Na verdade, o império com Salomão ele se tornou cada vez mais poderoso. E a Bíblia fala da rainha de Sabá, né?
ficou muito interessada na sabedoria de Salomão. E ela queria ver realmente se aquilo que as pessoas diziam a respeito de sabedoria de Salomão era verdade. E o que que ela faz? Ela levou vários presentes para Salomão, deu vários presentes do povo dela para Salomão. E Salomão, ele abriu o palácio para ela. Nenhum outro rei teve acesso como a rainha de Sabá teve. Porque o presente abriu caminhos no coração do rei e permitiu, ó, funciona assim o palácio. E a rainha de Sabá ficou admirada com a excelência, como as pessoas serviam a Salomão. E olha que interessante, se na Bíblia a gente vê algo semelhante a isso, de pessoas presentearem e terem acesso a coisas, abrirem portas, que dirá na nossa vida se a gente não começar a viver esse princípio da generosidade. A gente precisa realmente ser bem intencional nisso. E às vezes a gente tem coisas que para a gente talvez não tenha valor algum, mas para a pessoa que recebe é tão poderoso, sabe? É tão grande e ninguém perde nada por ser generoso. Tem muita gente, mas se eu desse 50 reais eu vou ficar sem nada. Cara, mas ninguém perde nada por ser generoso. É uma semeadura. A Bíblia fala, aquele que dá muito, aquele que semeia muito, colherá muito. Aquele que semeia com abundância, colherá fartamente. Então é um princípio. Em Gálatas 6:7 fala assim, aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Então, se uma pessoa vive em generosidade, ela vai colher generosidade na vida dela. Não tem como quebrar esse princípio. É um princípio. É um princípio. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas são generosas. E assim, é tanta fartura, sabe? Que eu fico assim, caramba, mas ele nem é cristão, mas entendeu um princípio e começa a desfrutar de coisas que cristãos não desfrutam, porque não vivem em generosidade. E tem muita gente que é cristã, que é crente, que não anda em generosidade, sabe? Pessoas que são realmente, vamos dizer assim, amarradas. É difícil, atravessa um rio com sal na mão e o sal não cai, porque não são mãos fechadas. E Deus ele nos chama para viver em generosidade. Eu gostaria de compartilhar alguns exemplos, sabe? Que aconteceu comigo. Lá na nossa igreja, todo final de ano, a gente tem um evento que se chama Super Seed, que seed em inglês é semente. Então, geralmente no último ou no penúltimo sábado do ano, de cada ano, a gente tem um culto onde a gente vai entregar as sementes, ou seja, em forma de presentes para as pessoas que a gente vai orar e Deus vai nos mostrar. Então, todo ano, no culto, a gente entrega semente, às vezes em dinheiro, às vezes seja o que for. E assim, a gente já viu coisas assim de pessoas entregarem câmeras fotográficas, roupa, tênis, desenho, muita coisa, sabe? E o ano passado, o presente que eu recebi no Super Seed foi um desenho que um amigo nosso lá da igreja desenhou, sabe? Uma foto que até tem no meu Instagram. E a semente que ele me deu foi esse desenho, sabe? Um valor financeiro talvez teve o da cartolina e dos lápis. Mas é uma semente, assim, que ele gastou tempo, sabe? E hoje eu guardo, assim, com muito carinho aqui na minha casa. Foi uma semente, foi uma oferta de generosidade que ele fez na minha vida. E ele, não sei quanto tempo que ele durou, 1 hora, 2 horas fazendo isso aqui, mas, cara, tão incrível. E há 2 anos atrás teve uma menina que... Isso aqui foi o Fabrício, lá na nossa igreja, não sei se ele tá na live. E esse aqui, há 2 anos atrás, foi uma menina, a Rebequinha desenhou, foi um desenho profético, ela desenhou um avião e umas nuvens. E aí ela, no fundo, ela fez uma carta profetizando sobre a minha vida, que representava o avião, representava algo que Deus estaria me levando a lugares e que estaria abençoando a minha vida. E sabe, eu carrego isso aqui com muita alegria. Eu acho muito massa, sabe? Às vezes a gente se prende muito à questão do dinheiro em si, mas são coisas simples, sabe? São coisas simples demais que a gente pode viver em generosidade e ofertar na vida das pessoas. E foi incrível. Cada ano tem sido mais incrível, sabe? Porque está se tornando uma cultura de fato.
todo mundo já chega no final do ano, ele vai ter um Super Seed. E a gente sempre fala, gente, quando tiver o Super Seed, não vai pensando no que você vai ganhar, mas vai pensando, cara, quem que eu vou abençoar? Qual a pessoa que Deus vai colocar no meu coração e eu quero realmente abençoar a vida dela? E eu costumo dizer que a oferta boa é aquela que dói, sabe? Aquela que tem o sacrifício, porque generosidade é sacrifício, sabe? Seja ele financeiro, seja ele por conta do tempo, mas é aquela oferta que diz assim, cara, eu investi tempo, eu investi valor nisso aqui, e eu quero demonstrar o meu amor para essa pessoa, eu quero demonstrar o amor de Deus para essa pessoa através dessa oferta. E é algo muito surreal. Eu vejo muito isso no Mevan também. Eles são muito generosos, o pessoal do Luiz Hermínio. Eu tive lá uns 5, 6 anos atrás, era incrível a forma como eles ofertavam. Incrível. E o Luiz Hermínio, ele estava compartilhando algo que chocou a minha vida. Ele falou assim, cara, eu já ganhei mais de 21 carros. O Luiz Hermínio falou que ele já ganhou sem pagar nada. As pessoas ofertaram mais de 21 carros na vida dele. E teve um irmão que falou assim, pastor, faz essa oração por mim que eu quero essa unção da generosidade. E ele falou assim, não, mas eu já dei mais de 20, meu irmão. Aí ele recuou, né? As pessoas às vezes querem os benefícios da generosidade, mas não querem ser generosas, né? E é muito interessante a gente aprender com isso, aprender com esses princípios. E em 2014, 2015, eu estava passando por um momento difícil no ministério e eu estava cheio de dúvidas, sabe, do que fazer, as decisões que tomar. E o meu pastor, que já foi meu pastor, o pastor Netinho, ele estava aqui em Palmas e ele começou a me instruir em diversas coisas. Sabe? Não, Felipe, faz isso, faz dessa forma aqui. E eu estava orando, eu tinha um iPad e o pastor Netinho tinha compartilhado comigo que tinha vontade de comprar um iPad e tal. E aí eu fui orar e Deus colocou no meu coração de eu ofertar na vida dele o meu iPad. Eu, caramba, mas é muito valor para mim, tipo assim, é tudo que eu tenho mais ou menos, sabe? Tudo que eu tinha na época. E aí eu orava, vinha aquele ímpeto, né? O Luciano Subirá fala que é uma suspeita profética, vem aquele negócio, eu acho que Deus está falando algo. E aí eu pensei, aí eu ia fazer, eu terminava o meu momento de oração, aí eu ia fazer qualquer outra coisa, aí na hora parava de ter essa vontade de ofertar. E aí eu ia orar de novo, vinha esse ímpeto. Então eu pensei, cara, quando eu oro, eu me torno, querendo ou não, mais sensível a ouvir a voz de Deus. E quando eu não estou fazendo, eu estou assistindo televisão ou fazendo qualquer outro tipo, a sensibilidade de alguma forma diminui. Então eu pensei assim, se eu estou mais sensível de Deus na oração e eu tenho a vontade de entregar quando eu estou orando, então significa dizer que eu acho que Deus quer que eu entregue. E eu, velho, eu vou entregar. Eu vou entregar. E naquele dia, era uma segunda-feira, eu decidi que ia entregar. Eu até falei com minha mãe, eu fui com meu pai que eu ia entregar. Falei com minha mãe, eu acho. E era um dia que eu ia pedir demissão do meu emprego também, porque eu não estava recebendo. E aí o pastor Netinho ia almoçar aqui em casa, meio-dia. E aí deu meio-dia, acho que deu meio-dia e meia, 1 hora, eu chamei o pastor e falei assim, pastor, Deus me mandou entregar esse iPad para o senhor. Ele ficou todo desconcertado. Não, meu irmão, um negócio desse. Não, pastor, eu tenho certeza que é. Tem certeza, irmão? Não, eu fico até constrangido. Aí eu entreguei, meio-dia e meia, 1 hora. A gente almoçou e tal. Ele ficou totalmente sem graça, mas recebeu porque era uma direção de Deus. E aí 2 horas eu fui para o trabalho. E eu ia já pedir demissão para ver porque ele não estava me pagando, estava passando um momento de crise, meu chefe. E aí ele falou assim, cara, eu não tenho... Você tem ainda aquele iPad? Eu não sei por que ele tocou no assunto do iPad. Eu, cara, eu não tenho mais. Eu não sei porque ele tocou no assunto do iPad. E aí ele estava me devendo mais ou menos uns 500 a 600 reais. Era algo em torno desse valor. E a esposa dele, Marcos, por que você não dá esse iPad pro Felipe, já em forma de pagamento? Tipo, o iPad valia 1.300, era superior ao meu e, tipo assim, era muito mais valor do que o meu salário. Eu sei que 3 horas da tarde eu tava em casa com o iPad. Eu chego desesperado em casa. Pai, eu ganhei um iPad. Saiu sem o iPad e voltou com o iPad. Nossa, foi incrível. E aí eu vou ligar pro pastor Netinho, né? 3 horas da tarde, 2 horas depois que ele já tinha
recebido o iPad, quando ele ouviu aquela ligação, ele falou para mim que pensou que eu ia pedir o iPad de volta, que eu estava arrependido. E aí eu falei, não, pastor, você acredita em milagre? Eu usei esse termo. Você acredita em milagre, pastor? Aí, acredito, meu irmão. Pois é, pastor, eu ganhei um iPad e é melhor do que o seu. Ele ficou assim, ele ficou assim sem acreditar, sabe? Foi muito incrível. E foi uma das experiências muito massas que eu tive assim com generosidade. E depois daí eu comecei a viver outras experiências também de entregar coisas assim que era praticamente era a oferta da viúva foi o meu iPad, que era o meu tudo, sabe? E assim eu vi como Deus assim não deixa, não fica devendo nada para ninguém, sabe? E o que eu encorajo é, tipo assim, não oferta pensando que vai receber, vou ofertar um carro, eu quero ganhar uma casa. Não. Eu ofertei assim, Deus, eu vou ficar sem o iPad mesmo na faculdade. Cara, eu dei de coração, assim, sem pensar nada em troca. E quando eu vi, eu fui, assim, olhei e vi a mão de Deus na minha vida. Eu gostaria de encorajar cada uma das pessoas, sabe? Às vezes existem pessoas na sua volta que estão precisando. E, cara, começa a andar em generosidade e você vai vivenciar testemunhos maravilhosos. O Luciano Subirá, ele conta uma história de que, a respeito de generosidade, que toda vez que ele via alguém na rua com um carro quebrado, ele sempre parava para ajudar. Ele sempre parava para ajudar. E aí ele fala que ele foi viajar ele pregou no domingo a respeito de sobrenatural e tal, e na segunda-feira ele ia viajar com um irmão da igreja. E aí na segunda-feira ele foi viajar e o carro dele quebrou. E aí o irmão falou assim, agora eu quero ver, pastor, as histórias de sobrenatural que você conta aí, quero ver se acontece. E ele falou, vai acontecer, porque eu sempre ajudo as pessoas com carro quebrado. Isso é um princípio. Ele disse, depois, ele falou que depois deu nem 5 minutos chegou alguém para ajudar ele. Foi assim algo sobrenatural. Então assim a generosidade é em todas as áreas, sabe? É você ajudar alguém, semear na vida de alguém. E eu acho isso incrível, sabe? Algo que Deus tem falado muito no meu coração. E é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém, pastor. Que palavra linda, poderosa. Vou fazer depois uma live com a minha mãe para ela dar os testemunhos sobre generosidade, né? Você Bom sabe. demais. Minha mãe, se ela tem R$ 1 na conta dela só e alguém pedir emprestado, ela vai dar aquele R$ 1 e Deus vai devolver 5 para ela. Não tem Isso é verdade. Eu tenho vários testemunhos também, pastor, sobre isso. Depois eu comecei a exercer mais a intuição que o Espírito Santo traz, né? Dá isso. E aí, se você sentir isso dentro de você, vai lá e dá isso, dá, porque é o Espírito Santo falando contigo. E assim, quando a gente entrega, a gente vê assim, o amor de Deus pela vida, não só nossa, da pessoa, né? A pessoa fica até chocada. Como você sabe disso? Como é que você sabe que eu precisava dessa quantia? Ou disso aqui que você está me dando. Então a pessoa começa mesmo a abrir os olhos e falar, caramba, Deus é real. Deus sabe do que eu estou precisando. Ela não sabia e ela veio aqui, né, como uma obediência. E a gente obedece não porque a gente quer as bênçãos, né, pastor? Como você Exatamente. falou. Isso é um princípio. E quando a gente começa a obedecer esse princípio de coração, os sinais correm atrás da gente, né? As bênçãos. Então é algo Com certeza. que não tem como dar errado. Então, glória a Deus. Eu lembrei de uma live que nós fizemos aqui. Depois vocês assistem, pessoal. Que foi o Alan, lá do Paraná, falando sobre cartinhas para Deus. Né? Você falou aí, às vezes a gente não precisa ter dinheiro, alguma coisa para entregar, mas um gesto. Né? E ele faz cartinhas que ele escreve. O Espírito Santo vai ministrando no coração dele mensagens, ele guarda e ele entrega para pessoas na rua. Né? Caramba, e ele tem testemunhos fortíssimos de que a pessoa recebeu uma carta, ele nem lembrava mais o que tinha dentro, ele sai com um monte de carta. E aí a pessoa recebe, quando abre, leva um susto, tem exatamente o que ela precisava escutar, né, de Deus. Então isso é uma ação de generosidade também, a gente não precisa ter dinheiro. Né? Então, glória a Deus pela sua vida. Eu sei que você tem um compromisso aí agora, senão a gente podia ficar aqui, ó, contando vários, né? Com certeza. Vários testemunhos. Eu sei que cada uma das pessoas que estão aqui também deve ter um testemunho para contar, né? E o importante é o que? A gente fazer de coração, né, gente? Por quê? Porque tudo que nós temos não é nosso. Deus nos confiou, né? Deus nos deu para administrar, é o que nós chamamos de mordomia cristã, que está lá em Lucas 12, 42 a 44, depois quem quiser ler lá.
O Senhor nos emprestou, Ele nos confiou, né? Então a gente não pode achar que é nosso, que a gente tem que usar só para nós, mas sim para aquilo para que Deus está nos chamando para abençoar vidas também, né? Então, glória a Deus. Eu vou pedir para você orar por nós, então, gente. O pastor tem um compromisso hoje, mas eu tenho certeza que o recado foi muito pontual, né? Acendeu no coração aí de todo mundo a generosidade em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Você ora por nós? Com certeza. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que tu venhas realmente plantar essa semente no nosso coração, que possamos ser pessoas generosas, que possamos ser pessoas que têm o teu coração, Jesus, que não se importam, Pai, com o valor, mas sim em amar as pessoas, se importa não somente consigo mesmo, mas se importa com o próximo, Deus. Porque nós precisamos, sim, Deus, amar ao próximo, e não só de palavras, mas em atitude, Jesus. Que cada um nessa semana venha ter oportunidades em viver em generosidade, Deus. E que possamos realmente viver a plenitude do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, mais uma vez por estar conosco. E aguardo o convite aí de novo em breve, viu? Valeu, Verusca. Obrigado demais. Né, gente? É muito bom ter ele aqui com a gente. A gente aprende muito. Deus fala muito conosco. Deus abençoe, pastor, você e sua casa. E eu tô vendo uma fotinha linda ali atrás de vocês, com você e seus irmãos, olha lá. Top, gente, que fotinha mais linda. Deus abençoe vocês, ama a sua família. Valeu. Com Deus, Deus te abençoe, Verusca. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Amém, pessoal. Quem foi abençoado hoje aí com a nossa live, levanta a mãozinha. Foi bom, né, gente? A minha família, não preciso nem contar, tá todo mundo aqui, minha mãe, minha tia, minhas irmãs, todo mundo aqui é muito generoso na minha família, graças a Deus. Se você nunca viveu uma experiência como essa, eu quero te incentivar. Se você sentiu no seu coração de entregar qualquer coisa que você tem para alguém, entrega, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Gente, eu tenho vários testemunhos. Ele contou do iPad aí, né? Um dia eu tava juntando uma grana, vou contar agora que eu tava com pressa por conta do horário do pastor. Vou dar um testemunho aqui para vocês. Teve um período da pandemia aí, gente. Não tô viajando, né? Então tava sobrando um dinheirinho no final do mês na minha conta. E eu falei para Deus, Deus, sobrando um dinheirinho, né? O que a viajante aqui pensou? Vou guardar o dinheirinho para viajar no futuro, quando sair da pandemia. Vou comprar uma passagem, né? À vista, vou começar a guardar. Então, eu fiquei 3 meses guardando. No segundo mês, quando sobrou de novo um dinheirinho, eu pus na poupança, Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: não, minha querida, esse dinheiro não é seu. Vai guardando que você vai escutar o meu comando do que você vai fazer com esse dinheiro. No terceiro mês, sobrou de novo um dinheirinho. Eu falei, o que será que Deus vai aprontar? Porque não era um pouquinho de dinheiro, assim, né? Que a gente tá acostumado a ajudar. R$50, 100. Era um dinheirinho bom, gente. Tava pra comprar uma passagem internacional, só pra vocês terem uma ideia. E aí, no terceiro mês, eu acordei um dia e Deus falou assim comigo: aquele dinheiro que tá lá na poupança, você vai ofertar na vida de 2 pessoas essa semana. E eu pensei, uau, o que será que eu vou ofertar na vida dessas 2 pessoas? Porque não era pouco dinheiro, né? Eu falei, ok, Senhor, eu vou obedecer, né? Me dá um sinal quando for essas pessoas. Gente, aí começou assim. Falei, passou a segunda, a terça e nada dessas pessoas aparecerem. Falei, é coisa da minha cabeça, o Espírito Santo tá de brincadeira comigo. Aí, de repente, numa quarta-feira, eu acordei com um desejo muito forte de dar um tablet para minha irmã. A minha irmã é pastora, né? E eu brincava com ela que quando ela ia ministrar a palavra, ela ministrava com um monte de papel ou um caderninho. E eu falava, meu Deus, você é uma pastora moderna, estilosa, a gente tem que arrumar um tablet para você. E ela falava para mim, não, eu não gosto. Nunca que vou ter um tablet, eu gosto do caderninho, eu gosto de anotar, eu gosto de levar o meu caderninho. Então tá bom, e eu acordei com esse desejo maluco de dar um tablet para ela. Eu falei, não, isso não é uma das pessoas, porque a minha irmã falou que não queria um tablet. Por precaução, eu vou perguntar para minha irmã. Eu mandei mensagem. Falei, Vanessa, você por acaso está pensando em comprar um tablet?
E aí ela quase caiu para trás. Verusca, eu quero muito agora comprar um tablet, eu mudei de ideia. Só que o dinheiro que eu tinha, eu comprei uma TVzinha para pôr aqui no meu quarto. Então eu falei, vai ficar mais para frente esse tablet. E olha só, o Espírito Santo tinha falado, então pronto, achei uma das pessoas, é o tablet. A outra pessoa foi uma pessoa que eu orei, né? Fui orar pela pessoa, e aí Deus me mostrou a carteira da OAB da pessoa, e aí Deus falou assim comigo. Primeiro me revelou um monte de coisa, me revelou a carteira da OAB e me falou assim, você vai dar a carteira da OAB para essa pessoa. Eu falei, como vai dar? Essa pessoa ainda não tem a carteira da OAB? Eu achei tipo assim, né? Que se Deus estava me mostrando é porque a pessoa já ia exercer aquela profissão. Eu falei, bem, então a pessoa vai fazer o exame, não sei. Aí a pessoa me fala que tinha já feito o exame, tinha passado na OAB, mas não tinha pego a carteira ainda, faltava pagar para tirar a carteira. Então eu falei, e aí, gente, olha o mais incrível. Quando eu pesquisei o preço do tablet e o preço da carteira, somando os dois juntos, dava que valor? Exatamente o valor que eu tinha na minha poupança. Então, isso é ou não é Deus? É Deus, gente. Então, assim, dá um passo de fé. E aí, sabe o que aconteceu nos outros meses? Começou a sobrar de novo dinheiro e eu consegui comprar um tablet para mim, que eu também queria um, né? Eu comecei a ministrar a palavra em vários lugares, né? E é mais rápido e prático, né? Gente que faz roteirozinho para ler a palavra, né? E coisa de professor, né? Didática. Eu gosto de ter algo para se apoiar. E aí eu consegui, em 2 meses para frente, juntar um dinheirinho que sobrou para comprar outro tablet. Então eu vejo muita mão de Deus, né? Ele nos pede algo e depois, literalmente, não porque ele precisa, gente, não porque nós somos merecedores, mas é como se ele falasse aqui, né? Você tem que confiar, né? Então confia, entrega, que eu vou te abençoar do mesmo jeito e às vezes até mais, né? Então se você tem esse sentimento, abençoa, gente. Entrega, mesmo que você tenha R$1 na sua conta, como eu contei da minha mãe às vezes não tem quase nada na conta dela e alguém passa, né? E fala, ai, tô precisando não sei o quê. Rapidamente a minha mãe já fala, vou transferir para você. Eu falo, mas mãe, você não tem dinheiro na sua conta, vai transferir? Vou transferir. Aí milagrosamente aparece dinheiro no final do mês na conta dela, como se Deus falasse assim, pode suprir que eu tô aqui, eu vou te mandar um extra esse mês. Então, assim, dá um passo de fé, gente. Ajudar os outros é literalmente amor ao próximo, né? Um dos mandamentos de Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados na live de hoje. Não esquece, toda quarta-feira, às 19 horas, eu tô aqui. O meu Instagram não tá avisando quando eu tô ao vivo. Demora para avisar. Então, entra aqui no meu Instagram para você ser abençoado. Deus abençoe vocês, que vocês possam semear muito na vida de vocês e na vida de vocês. Eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, que o Senhor vai trazer prosperidade para a vida de vocês, para vocês viverem literalmente o sobrenatural de Deus na vida de vocês. É o que eu quero declarar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até semana que vem. Amém. Deus abençoe. Se você tem algum testemunho de generosidade, coloque embaixo da live, tá? Vou salvar ela aqui agora no Instagram. Registra pra mim, menos que eu